Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração dos que neste momento estão ligados a essa rede de comunicação internet. Hoje nós, como já vemos as 7 castas, as igrejas da Ásia, quer dizer, não é as igrejas da Ásia hoje, mas sim os 7 pastores, ou 7 espíritos, ou 7 anjos, conforme queira chamar, ao Brasil, do Brasil e do mundo, porque no mundo há os 7 espíritos que Deus ordenou. No capítulo 4 do Apocalipse, está escrito assim: a visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais. Hoje a gente vai dar os primeiros mistérios, explicação dos primeiros mistérios que está escrito no Apocalipse. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Se olhar para o céu, você vai ver uma porta aberta. Não este céu do final da tua visão. Mas se olhar espiritualmente, com os olhos espirituais, que são de alcance maior das coisas, você vai ver que existe uma porta aberta. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostra-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre o trono 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e que tinha sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saía relâmpago, e trovões, e voz diante do trono. Ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o 4º animal era semelhante à águia, semelhante a uma águia voando. Os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas. Ao redor, por dentro, estava cheio de óleo, e não descansa nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ação de graça, os que estavam sentados sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam diante do que estava sentado sobre o trono, adorava o que vive para todo sempre, lançava suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra, poder, porque tu criaste
todas as coisas, e por vontade são e foram criadas. Aqui, meu irmão, se a gente só lê, não tem sentido quase. Mas se der o discernimento, que é quando a espada corta aquele que vai dar para aqueles que vão ouvir e pôr em prática do jeito que é, eu vou mostrar para vocês uma coisa importante. Quando a gente fala que algumas organizações religiosas que existem na face da terra, quando a gente fala que estão redondamente errados, em dizer que Deus é Jesus, Jesus é Deus, e não saber o que significa o Espírito Santo, em não saber e não ver a hierarquia, pois Espírito já santo, tem 7 espíritos no trono de Deus. Deus não bota espírito que não seja santo lá no pé dele, no trono. Para as pessoas entenderem que dentro da hierarquia bíblica, se você entendesse bem direitinho espiritual, o Apocalipse, você ia dizer que santo, santo, santo é o Todo-Poderoso Deus. Pois não é eu que estou inventando isto. Agora, santo e santo é o Filho de Deus, Jesus Cristo. E santo, só santo, essa palavra simboliza para mim e para aqueles que já venceram e são considerados santos. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, você nunca viu essa explicação. O Espírito Santo leva só o nome, um nome, Espírito Santo. Ele é santo só uma vez, purificado por aqueles que têm capacidade de santificar. Isto é eu, é você, ou qualquer um que se prontificar a ser lapidado que nem ouro e prata, para estar no trono da graça, da majestade, do Todo-Poderoso Deus. Por que os anjos aqui, por que os anciãos, os 24 anciãos, estão dizendo essa palavra? Santo, 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 és tu, Senhor. Porque é assim que é Deus. Agora ele diz santo 3 vezes, porque é para Deus isso aí. Porque os 24 anciãos usam dessa palavra? Porque eles estão dizendo diretamente ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que é, o que era e o que há de vir. Todo mundo sabe que Jesus Cristo não veio aqui salvar. Veio enviar para nós uma mensagem de salvação que é de Deus. E ele foi e voltou. Prolongou o julgamento, que ele recebeu capacidade de julgar e levar alguém que fosse digno de morar no trono da graça. Mas como não receberam, ele deixou a mensagem e prometeu a voltar de novo, para levar alguns que tiverem, que quiserem se prontificar, ficar santo, vai sentar junto com Deus no trono da graça. Quando ele diz isso, ele diz que Deus quer você e eu santo, para que seja sacerdote, transformado em sacerdote depois de santo, para sentar no trono da majestade, junto com a majestade, e julgar as nações. É assim que está no Apocalipse. Nas 7 cartas também tem isso. Porque Jesus Cristo recebe só santo e santo? Porque ele veio aqui e teve que vencer. Como Deus não tem que vencer nada, Deus já é vencedor. Deus já fez tudo sobre o seu domínio. Então, se tudo está sobre o domínio de Deus, não existe nem ninguém que se meta a guerrear com Deus, para que Deus venha dizer: venci. Deus já se criou vencedor. Já está vencido, tudo por Deus. Para isso ele tem o controle de tudo. Irmão, é uma coisa tão profunda que estou anunciando, que se você entendesse a hierarquia,
Você ia pregar o evangelho do jeito que está aqui. Quando falasse em Deus, você dizia: o santo, santo e santo, o todo-poderoso Deus é santo. 3 vezes. E aonde Jesus Cristo é 2 vezes. No Velho Testamento você pode ver que aparecia o sacerdote no primeiro santuário da terra. Ele entrava no santuário segundo, só ele podia entrar. Os outros que entravam no primeiro não entravam no segundo. E no terceiro ele aguardava o arrebatamento para ingressar e entrar no terceiro tabernáculo, onde eles pregavam essa hierarquia. Aqui no Apocalipse está tão claro e tão facinho das pessoas meditar e compreender que só basta ter o coração humilde, só basta se entregar de todo o coração a Deus, nem a Jesus. Jesus não veio aqui, não fez questão que ninguém seguisse ele. Ele veio ensinar o caminho para que nós pudéssemos seguir e entrar no trono da graça. Dizer, eu e o Pai somos um. Você não vai dizer, eu e Deus somos um. Mas tem condições de dizer, eu e Jesus somos um. Você entendeu o que eu quero dizer, meu irmão? Você entendeu o que eu quero dizer? Não. Como que é o Apocalipse? Como que é as coisas de Deus? Minha esposa aqui ao meu lado é testemunha que desde quando eu preguei o Evangelho, há 18 anos, 14 anos ela é testemunha que eu venho dizendo, o povo erra de dizer que Deus é Jesus e Jesus é Deus. Quando ele diz que Jesus é Deus, tudo bem, eu não discordo, Jesus tem poder. Mas não é o todo-poderoso Deus. Há coisa que Jesus não sabe. Há coisa que não foi revelado para Jesus. Nem anjo nenhum da face da terra e do céu foram dignos de que fosse revelado esse mistério, porque Deus não ia revelar todos os mistérios e não revelará nada totalmente para ninguém. Por quê? Porque ele tem que ter o código secreto. Ele tem a chave controladora de tudo. O Satanás, quando ele revelou grande parte dos mistérios, já se achava tal. E aí ele ignorou Deus em todos os aspectos. Ele passou a se considerar Deus. Aí é onde Deus mostrou para ele que quem tinha o controle era Deus. E quem tem é Deus. Não podemos voltar atrás disso. Aí que Satanás pensava? Que poderia fazer Deus de gato e sapato. Fazer o que quisesse de Deus. Mas Deus mostrou para ele que tudo o que ele quisesse fazer, ninguém impediria. Pegou, lançou o Satanás, o Stoff, Tinhoso, o Bertafera, o cão, conforme você queira chamar. Pegou aquele espírito e jogou no abismo. O abismo é o planeta Terra. Por misericórdia de Deus, Deus criou esse planeta Terra, que é novo, e sem forma e vazia, jogou o diabo em fase primitiva de novo. Tendo que amanhecer o dia, a primeira vez, dentro daquele globo, para que existisse uma contagem, uma nova chance. Que esta chance, meu irmão, ela vem exposta para todo o planeta Terra. Até inclusive para o diabo. Até inclusive para o Satanás, que a palavra Satanás significa adversário. Aquele que se lançou adversário de Deus tem a chance. Como quando você acordou, quando eu acordei eu estava do lado de Satanás. E inimigo de Deus, adversário de Deus. Hoje não. Eu compreendo o que significa Deus. Eu compreendo as duas partes que Deus criou no mundo. Satanás é criação de Deus. Satanás foi criado por Deus. Deus nos permitiu assim, porque quando ele viu que aquele povo se rebeldearam contra ele e Deus, e foram até essa parte, para o lado de Satanás, Deus deixou permanecer assim. Como Jesus Cristo também explicou, e entre o joio e o trigo. Os apóstolos queriam arrancar. Mas ele disse, não, deixa que cresçam juntos.
dia virá o ceifeiro e arrancará o joio do meio do trigo. Um colocado no celeiro e outro se posto no lugar para ser queimado. Todo mundo sabe disso. Eu estou falando de coisa que você sabe muito bem. Eu não estou falando coisa que não seja fácil de você entender. Quando as igrejas dizem que Jesus Cristo é Deus, eles estão negando Deus. Quando diz que existe só Deus e Jesus Cristo não, porque tem igreja que prega também assim. Jesus Cristo não é nada, é simplesmente uma figura alegórica e tal. Então ele está negando Jesus Cristo. E não pode negar Jesus Cristo pelo que ele trouxe para nós, que é tão magnífico. É tão profundo em inteligência o Novo Testamento, que ele foi que deu as últimas palavras, os últimos códigos secretos que nós pudéssemos abrir as portas do céu. E outra, aqui está escrito que tem uma porta aberta no céu. Se você tiver merecimento, que nem o apóstolo Paulo teve merecimento, ele subiu, sabe lá se foi em espírito ou não diz como foi. Ele só diz que foi arrebatado a um lugar tão belo, tão bonito, ao terceiro céu. Todo mundo sabe que céu é para cima, o céu não é para baixo. E viu a Nova Jerusalém, que coisa nenhuma da face da terra se assemelha a ela, pois é a mais bela de todas as coisas, a Nova Jerusalém, a casa de Deus. Por isso é só eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, daqueles que já estão no trono da majestade do Todo-Poderoso Deus, que tem capacidade de vir aqui e não se contaminar, como Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.